Valéria? Eu só gostaria de acrescentar que as respostas que ela puder me dar, se ela pode passar para a CPI também, por escrito, para o nosso e-mail, todos os dados que eles têm relativos à universidade agora desse último ano, para que a gente possa colocar no nosso relatório, porque é de suma importância a ouvir o que a Defensoria Pública tem para falar. Então, por gentileza, se esses dados, se tudo que eles têm desse último ano pudesse ser encaminhado para a nossa CPI, seria de grande valia. Eu agradeceria muito. Obrigada, deputada Valéria Bolsonaro. Eu passo, então, agora a palavra à doutora aqui, ó, Machado, que terá, então, 5 minutos para responder à deputada Valéria Bolsonaro. Obrigada, deputada Valéria. É muito importante mesmo as dúvidas que a senhora traz. A gente acompanha de modo muito próximo, né, a USP, nós temos um procedimento coletivo de acompanhamento desde 2015. Já fizemos algumas reuniões com a Procuradoria, exatamente porque há lá um pleito das alunas e também da Rede Não Cala, que é uma rede de professoras que também acabam sendo, né, as acolhedoras dessas alunas, porque na USP hoje não existe, por exemplo, um centro de referência, que é um pleito, né, das alunas e das professoras para acolher essas universitárias que sofrem aí tantas violências, né? Então, não existe hoje na USP um centro de referência da mulher, por exemplo. Imagina, é um campus, né, bastante complexo e grande, né, e com muitas pessoas. Então, é algo que a gente vê, por exemplo, que poderia avançar nesse sentido, né, exatamente para que haja um lugar de uma escuta qualificada, que haja um lugar aí também de um acolhimento. Uma outra demanda que a gente verifica também nesse nosso procedimento é exatamente a revisão dos regimentos internos, né, para que essas respostas sejam mais rápidas. É muito importante a atuação do escritório, né, USP Mulheres, que é algo ligado à ONU e muito importante, mas, ao mesmo tempo, a gente não vê, junto com a questão da atuação do escritório, exatamente que há aí uma responsabilização administrativa quando há essas questões de violência, né? Então, a gente vê que se caminha na questão do escritório USP Mulheres para tratar do tema, para falar, né, e trazer o debate, mas também não vejo ainda uma política institucional única em todos os campos sobre esse ponto, né? Também não vejo um lugar qualificado para acolher essas alunas. Isso é uma grande questão para elas, né? De ter uma psicóloga, uma assistente social que tenha uma formação de gênero, né? E aí ela possa ser acolhida nesse centro de referência, né? A gente que também trabalha com a questão de violência doméstica sabe a importância da atuação desses centros de referência, até também para conseguir auxiliar que ela faça uma denúncia, né? A gente sabe que também denunciar não é fácil, né? Então também esse espaço ser esse espaço em que ela também consiga, caso deseje, reunir essa força para fazer essa denúncia, né? Nós também, a partir dessas reuniões com a Procuradoria, né, a ideia realmente era de revisar os regimentos internos para torná-los atualizados, seja em relação a respostas mais rápidas, a também uma previsão mais clara dessa complexidade, né, de procedimentos administrativos, que exatamente é isso. A visão que eu trago aqui é das alunas que nos procuram e nos trazem esses desafios, né, do que no ponto de vista e vivência delas não está funcionando. Então, é um pouco desse diagnóstico que eu trouxe para vocês, e claro que eu posso compartilhar, né, e compartilhar também um estudo que a gente fez comparativo, nacional e internacional, sobre as universidades, mas exatamente a gente ainda vê essa falta de um lugar, né, que acolha. Isso é um ponto que o CAV, lá em Ribeirão, né, tentou resolver com essa comissão, né? Então você pode fazer uma denúncia pela internet, por exemplo. Nesse momento remoto, isso né, que a gente está no meio de uma pandemia, isso é extremamente importante, né? Então pensar essas outras saídas a partir da escuta das alunas, eu entendo que é muito importante. E esse dado, né, da moradia do CRUSP, por exemplo, em quase 7 anos tiveram só 17 denúncias. A gente tem mais de 2.000 alunos e alunas no CRUSP e só 3 viraram sindicância, né? E isso foi um estudo levantado pela comissão, que é formada de professoras e alunas, não foi um estudo da universidade. Então, também não é muito fácil ainda a gente conseguir esses dados, né? Porque, como eu disse, eles ainda não estão muito uniformes, ou
cada campus faz de um jeito, né? Isso também é um desafio nesse sentido, né? Eu ouvi a oitiva, né, do diretor da Unicamp, e é muito importante, né, essa produção de material, porque traz essa institucionalização, né, de uma política que realmente não silencia a questão da violência. Mas aí também a gente precisa dar esses outros passos, no meu entender, de acolher e de tornar mais claro esses fluxos, né, de responsabilização. E aí eu compartilho, sim, os documentos. Obrigada, doutora Paula. A deputada Valéria Bolsonaro está satisfeita com a resposta? Sim, obrigada.